Olá, minha gente, paz de Cristo a todos, que Deus em Cristo vos abençoe de maneira rica, de maneira poderosa e de uma maneira abundante. Como vocês estão? Ô, meu queridão, Deus te abençoe. Smith, forte abraço, te amo em Cristo, irmãozão, Deus abençoe sua vida, bom ver você por aqui. Então, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a essa live /aula, né, onde nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante. Ô, príncipe, obrigado, Smith, Deus abençoe, obrigado mesmo, tamo junto, tá? Vamos correr, vamos sim. Então, minha gente, vamos tratar hoje sobre um assunto deveras importante, acredito eu que muito necessário também. Meu amigo Pastor Gabriel, Deus abençoe. Pastor Gabriel, que é um dos nossos mentorados, está aqui. Irmã Raquel, que faz parte da Academia Querix. Vamos que vamos. Pastor Albert, meu amigo, preciso falar contigo. Esses dias foi muito corrido, meu amigo, me perdoe. Acabou que eu não consegui falar contigo, mas amanhã eu vou te ligar, tá bom? Para nós trocarmos uma ideia. Gente, para tudo que a minha dona, a minha princesa chegou aqui. Minha esposa, a pastora Vanessa Sena, está aqui, meu amor, beijo, ela está lá em cima, no nosso quarto, eu estou aqui na sala, meu amor, beijo, tá? Te amo, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado por toda a parceria, ok? Então, gente, antes de eu começar a tratar do nosso assunto aqui, e é uma live muito interessante, eu te recomendo já você pegar papel e caneta, porque o assunto que eu vou tratar aqui, para você que é pregador, para você que é estudante da palavra, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, tá bom? Tá aqui o pastor Fábio, obreiro do pastor Pado. Ô, queridão, Deus te abençoe, Fábio, forte abraço, viu? Meu amigo Rafael Américo, o Nando Matos, falando aqui que eu era cantor e pregador, é isso aí, essa é a história. Então vamos lá, minha gente. Vou falar hoje aqui sobre 3 erros que matam um sermão. É um assunto muito importante, muito interessante. A você que é pregador, a você que é ensinador, a você que é estudante da palavra de Deus, permita-me te fazer uma recomendação aqui. Prepare papel e caneta para que você tome nota do que eu vou falar aqui, para que você tome nota desse assunto que é muito importante, ok? Um assunto urgente, ok? Então, prepara papel e caneta aí. Enquanto mais pessoas chegam aqui, eu vou te pedir 3 favores, tá bom? 3 favores. O primeiro deles, pega essa setinha que está aqui, à sua direita, e dispara para o máximo de pessoas que você puder, ok? Dispara aí para 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, tá bom? Dispara aí, por favor, para o máximo de pessoas que você puder. Segundo, vai curtindo aqui, ó, vai aparecer a opção de você reagir a essa live, reage ao máximo que você puder, porque isso ajuda a live a chegar mais longe. E terceiro, vai aparecer aqui a opção de você adquirir um selo, caso você queira, isso ajuda a live a chegar mais longe, mas independente disso, o conteúdo será entregue do mesmo jeito. Deixa eu pontuar alguns amigos que estão aqui. Eu estou vendo aqui que o pastor César Carvalho acabou de entrar na live, ele não escreveu nada aqui, mas eu vi que ele entrou aqui. Pastor César, meu respeito total, minha admiração, saudade do senhor. Dizem que boas amizades não prescrevem, né? Então continua aqui, amigo, sendo um admirador, um intercessor. Deus abençoe o senhor, obrigado pelo carinho. Uma honra ter o senhor aqui, tá? Beijão no seu coração. Deus abençoe muito. Meu amigo pastor Tiago, acabou de passar aqui, Tiago Menezes, estivemos juntos semana passada, semana retrasada. Amigo, ó, beijo no coração. Gente, tá aqui, ó, o pessoal da família Santiago, Rafael, forte abraço, queridão. Deus abençoe. A irmã Viviane dizendo que não consegue acessar o contato do Querix para comprar o livro. O que acontece? Nós tivemos um problema com o nosso aparelho de telefone da assessoria, mas já foi sanado. Pode fazer o contato que nós iremos respondê-lo o mais rápido possível, tá bom? Deixa eu ver quem mais passou por aqui, além da minha esposa, claro que eu já citei aqui. Um abraço, pastor César, Deus abençoe sua vida, viu, amigo? Forte abraço. Então, muita gente boa passando por aqui. O Pietro está aqui, o Pietro que é meu
sobrinho, neto. Meu Deus, ele é filho da minha sobrinha, o Pietro. Deus te abençoe, filhão. Ó, beijo no seu coração, Pietro. Feliz demais você estar aqui, tá, filho? Deus abençoe muito. Então, minha gente, vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou aos poucos aqui, mandando boa noite para todo mundo, tá? Meu amigo Cláudio Nóbrega acabou de entrar. Aí, Vanessa, o Pietro tá aqui. O Jean, de Jaguaré, no Espírito Santo, coisa boa. Pastor Adão, forte abraço, meu amigo. Deus abençoe a todos. Gente, papel e caneta em mãos, porque hoje eu vou falar com vocês aqui sobre esse tema tão importante, ok? Pastora Dulce, iremos com todo prazer, a senhora sabe disso. Nós temos um carinho enorme, um amor muito grande pela senhora, pastora Dulce. Nós vamos estar por aí, tá? Deus abençoe, pastora Dulce, amiga querida. Amanhã eu vou te chamar no zap para a gente alinhar essa data aí. Gente, para tudo que a avó está aqui. Irmã Maria José, lá de Xerém, a minha vozinha querida. Eu não tenho mais avó materna nem avó paterna, ambas já partiram para o Senhor, mas Deus me deu uma outra avó maravilhosa, crente, fiel a Jesus, como minha avó materna também era, que é a avó Maria José. Vó, ó, beijão, Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe muito a senhora é maravilhosa, amo demais, amo muito, tá bom? Então, gente, vamos lá. Deixa eu adiantar aqui, porque o assunto é amplo, o assunto é profundo, e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta retórica, ok? Não é para você me responder, é só para você pensar. Só para você pensar. O que mata um sermão? Pensa comigo aí, o que pode matar um sermão? O que pode fazer um sermão ter um déficit? O que pode fazer um sermão morrer? O que mata um sermão? Para pensar nisso. O que pode matar um sermão? Alguém pode estar pensando aí, pode responder, a falta de eloquência mata um sermão. Eu concordo que a falta de eloquência é alguém que não fala tão bem, alguém que não se expressa tão bem, pode acabar comprometendo o conteúdo de um sermão, mas Deus usa gente que não é eloquente, ok? Falta de conhecimento também pode matar um sermão, lógico, com certeza. Falta de recursos pode matar um sermão? Pode. Tudo isso pode afetar diretamente a exposição de um sermão bíblico. Mas, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu estou há 27 anos ministrando o Evangelho. Eu estou com 43 anos de idade, fiz agora em janeiro, e desses 43 a 27, desde os meus 16 anos de idade, que eu viajo o Brasil, tive o privilégio de ser mentorado por grandes homens de Deus. Desses 27 anos viajando o Brasil, a 20, agora dia 11 de abril deste ano, completou-se 20 anos que eu estou única e exclusivamente vivendo do e para o Evangelho, ou para e do Evangelho. Então são 43 anos de Evangelho, 27 anos de vida ministerial e 20 anos de itinerância. Há 20 anos eu viajo o Brasil. Eu já preguei em mais de 200 denominações. Há uns 10 anos atrás eu fiz essas contas, eu tinha ministrado em mais de 200 denominações. É muita igreja, desde as mais tradicionais às mais pentecostais eu tive o privilégio de ministrar. Também já tive o prazer de ouvir muita gente. Todos os pregadores que você imaginar aí, ou pelo menos a maioria deles, eu tive contato com eles, né? Foram amigos, pessoas que eu tive o prazer, o privilégio de ter algum nível de amizade com eles, tá bom? Vai não, força a porta. A Vanessa chegou aqui. Então, assim, eu tive o privilégio de ouvir, participar de grandes congressos, de grandes conferências, tanto para pregar quanto para ouvir pregadores. Eu tive esse privilégio. Então, o que eu vou falar aqui é baseado um pouco nessa experiência. Quer aparecer aqui, meu irmão? Vem cá, não. Então, o que eu vou falar com vocês aqui é baseado um pouco nessa experiência ministerial, ok? Então, depois desses mais de 20 anos pregando a palavra de Deus, eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão que eu cheguei é essa. Muitos sermões, muitas mensagens, elas morrem antes de chegar no púlpito. Anota isso aí porque isso é importante. Muitas mensagens, elas já nascem mortas. Isso aqui é sério, isso aqui é perigoso, isso aqui é um alerta. Muitas mensagens, elas já morrem antes de chegar no púlpito. Elas morrem durante a interpretação do texto. Então,
o grande problema, na minha concepção, tá? Isso aqui não muda nada, isso aqui é a minha concepção. O grande problema não está apenas na comunicação de uma mensagem. Não é apenas a forma de você comunicar a mensagem. O problema está na compreensão do texto. Infelizmente, muitos pregadores ou não compreendem o texto perfeitamente ou não se esforçam a compreendê-lo. E isso gera um grande problema na hora da transmissão do sermão. Se você estiver tomando nota, toma nota disso que eu vou te falar agora, por favor. John Stott foi considerado o maior exegeta do século, ok? John Stott foi considerado o maior exegeta do século passado. John Stott tem livros extraordinários, entre eles Perfil do Pregador. John Stott, eu não concordo com tudo que John Stott escreveu, lógico, mas tem coisa boa demais. Tem uma frase de John Stott que é o seguinte: John Stott diz a seguinte frase: a tarefa da pregação é abrir a Escritura de tal forma que a voz de Deus seja ouvida. Preste atenção nisso, anota isso aí. É uma frase de John Stott. A tarefa da pregação, o ofício da pregação, a tarefa da pregação é abrir as Escrituras de tal forma que a voz de Deus seja ouvida. Quando a voz que o povo ouve não é a voz do texto, não é a voz do texto bíblico, alguma coisa deu errado. Eu vou repetir porque esse aqui é muito forte. Quando a voz que o povo ouve não é a voz do texto que Deus nos deixou, não é a voz do texto sagrado, alguma coisa deu errado. Então eu quero compartilhar com vocês aqui, a partir de agora, 3 erros que eu tenho observado repetidamente pregadores cometerem em diferentes gerações, tanto pregadores da geração passada como dessa. É um problema atual, é um problema antigo, é um problema que pode ser futuro. Então são 3 erros, aliás, são muitos, eu poderia listar aqui pelo menos 10 ou 15 erros, mas eu vou focar em 3 erros que um bom pregador, alguém que preocupa-se com a Escritura, com a boa transmissão da palavra, não pode cometer, ok? Tá com papel e caneta aí? Para começar, deixa eu compartilhar com vocês aqui um texto, que é Neemias capítulo 8 e verso 8, tá? E eu vou explicar já já o contexto desse texto. Neemias capítulo 8, versículo 8 diz assim, ó: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Pelo amor de Deus, você que é estudante da palavra, marca esse texto aí, frisa esse texto aí. Eu poderia usar um texto do Novo Testamento, mas vamos ficar com esse texto aqui de Neemias 8 e 8, eu já vou explicar o contexto dele, tá? E leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, declarando, falando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Aqui está a tríade da boa interpretação bíblica, da transmissão bíblica, para ficar mais exato, ok? Então, observe que há uma sequência no texto: leitura, explicação e compreensão. Anotou aí? Leitura, explicação e compreensão. Olha como é que esse texto ele fica mais amplo, mais claro ainda, na versão Almeida Revista e Atualizada. Eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida. Olha na Almeida Revista e Atualizada o que o texto diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que se entendia ou que se entendesse o que se lia. Na Almeida Revista e Atualizada. Olha o que o texto diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Esse texto, ele está inserido num dos momentos mais importantes da restauração espiritual da nação de Israel depois do cativeiro na Babilônia, depois do exílio. Qual o contexto histórico desse texto aqui? O povo judeu havia passado 70 anos exilados na Babilônia, 70 anos de cativeiro. Depois dos 70 anos, eles retornam a Jerusalém, estão sob a liderança de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, ok? O templo foi reconstruído e os muros, posteriormente, também foram restaurados. Então, Neemias capítulo 8, ele acontece logo após a conclusão dos muros da cidade. Neemias 6,15 diz o quê? Olha o que o texto diz, Neemias 6, verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Então, em Neemias 6, verso 15, o muro é concluído.
agora eles vão ler a lei de Deus. Preste atenção. Neemias 8 acontece depois da conclusão dos muros, da restauração do muro. A cidade fisicamente estava protegida novamente, mas Neemias e as outras autoridades entenderam o quê? Que a restauração do povo não era apenas os muros. Não, para de graça. A restauração do povo não passava pelos muros, não deveria ser apenas uma restauração externa, tinha que ser uma restauração interna. Então era necessário restaurar também a vida espiritual do povo. E a partir de como que se restaura a vida espiritual do povo? Só tem um jeito, através da exposição da palavra. Gente, por favor, pega isso aí. Neemias 6,15, os muros são reconstruídos. Ok? A cidade está protegida fisicamente, mas ainda falta restauração espiritual. Neemias não fez uma campanha de 7 semanas, eu não estou criticando, estou te dando aqui uma dica. Eu gosto disso, eu sou pentecostal, eu faço parte disso. Neemias não fez uma campanha de 7 semanas, não fez nada disso. O que Neemias fez? Leu a palavra do Senhor, junto a Esdras e junto a Zorobabel, os líderes leram a palavra do Senhor, explicaram a palavra do Senhor. Então Neemias entendeu que a restauração, ela passa pela exposição da palavra. Não adianta restaurar os muros por fora e não restaurar a palavra pelo lado de dentro. E agora gostinho de bezetacil, uma aplicação, tá? Muita gente preocupada com muro, com cimento, com tijolo, sem preocupar-se com o fundamento maior que é a exposição da palavra. Irmão, isso aqui não é uma crítica contra a construção de igreja. Por favor, em nome de Jesus, me entenda bem. O problema é quando dá-se mais ênfase à construção de alvenaria do que à construção espiritual. Então Neemias restaurou os muros e depois vai restaurar o povo. Então o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que acontece, o povo se reúne espontaneamente na praça, diante da porta das águas. Olha o que diz Neemias 8:1. E chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Repare que o povo estava faminto pela palavra. Os muros estão restaurados, mas o povo se une na praça, diante da porta das águas, e fala assim, a Esdras, por favor, o escriba, né? Leia para nós a palavra de Deus. Então repare que o povo está com fome da palavra. Tem alguém com fome da palavra aqui? Me dá um feedback nesse comentário aqui, por favor, me dá um feedback aí, que eu estou compartilhando algo precioso contigo. Já vou falar dos erros, tá? Eu estou te dando aqui primeiro o significado desse texto, porque seria muito incoerente da minha parte eu fazer qualquer aplicação sem te dar explicação. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Então observe que o povo está com sede da palavra. Não foi Esdras quem convocou o povo. O povo se uniu para ouvir a palavra. O povo sentiu fome espiritual. O nosso povo tem fome de palavra, irmão. O povo não pode morrer de inanição. O povo não pode morrer por falta de pão, de palavra. E aí, Esdras então lê a palavra do amanhecer até o meio-dia, de uma forma que as mulheres podiam, que homens, mulheres e crianças podiam entender. Olha o que diz Neemias 8:3. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva, desde o amanhecer, até o meio-dia, 6 horas de explanação da palavra. Perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Gente, 6 horas de exposição da palavra. 6 horas de exposição da lei. Quem está comigo aí? Me ajuda. Agora, como que essa exposição foi feita? E aqui ganha-se força. Aqui a gente chega na espinha dorsal do que eu quero falar. Na espinha dorsal do que eu quero falar. Eu já vou apontar os 3 erros. Ok? Primeira coisa, eles leram o texto. Neemias 8:8, eles leram no livro, leram o texto. Por quê? Porque a autoridade está na escritura. A autoridade não está na opinião dos líderes. A autoridade está na escritura. Esdras, quando viu o povo reunido, ele não deu a opinião dele. Ele leu a palavra. Por quê? Porque a maior autoridade está na exposição da palavra. A autoridade está nas escrituras. A autoridade está nas escrituras.
não na opinião do pregador. Antes de explicar o texto, você precisa ler o texto. A primeira coisa que o povo fez foi ler. E aí, infelizmente, tem gente que não lê a Bíblia e quer explicar a Bíblia. Só tem uma maneira de você ser um bom explicador. Você tem que ser um exímio leitor. Se você não gosta de leitura, você não tem condições de se intitular pregador. Você precisa amar a leitura, tanto da palavra quanto de bons livros. Depois, o que eles fizeram? Leram claramente, com clareza. Com clareza. A palavra hebraica que aparece aqui, eu não vou fazer uma exegese do texto agora, a palavra hebraica que aparece aqui para claramente, ó, em Neemias 8:8, ou que de maneira que se entendesse, né, sugere algo explicado de forma distinta, de forma compreensível, de forma precisa. Então não basta apenas ler. É preciso tornar a mensagem inteligível. Como assim? Quem te ouve tem que entender o que você está lendo e está explicando. Ok? Quem te ouve tem que entender. Por isso que quando um pregador faz a leitura do texto, eu já sei se ele se preparou ou não. O cara sai atropelando tudo quanto é vírgula, tudo quanto é pontuação. Você já percebeu que ele não preparou-se? Ok? Depois eles fazem o quê? Eles dão a interpretação do texto de maneira que o povo entenda, ou seja, estão aplicando, interpretando e aplicando o texto. Então, dando explicações de maneira que entendessem o que o versículo diz, dando explicações de maneira que entendessem. Então, os levitas, né, os escribas, auxiliavam o povo a compreender o significado do texto. Por que eles tinham que ajudar o povo a entender o texto? Fica aí. Porque haviam pelo menos duas grandes dificuldades. Quais eram as duas grandes dificuldades que o povo tinha? Primeiro, muitos judeus nasceram na Babilônia, nasceram no exílio e já não dominavam mais o hebraico, falavam aramaico, que era a mistura do hebraico com o caldeu. Só que o texto da lei, o texto de Moisés, está em hebraico. Então nós temos aqui um problema linguístico. Por quê? Porque a maioria dos que estavam ali falavam o aramaico, que era a mistura do hebraico com o caldeu, não falavam mais o hebraico puro, então eles precisavam que alguém explicasse a eles. Então, o primeiro problema, um problema linguístico. O segundo problema, muitos deles conheciam a palavra, conheciam a lei, mas não compreendiam os ações, ou seja, quando Deus mandava amar ao próximo, né? Quando Deus mandava não roubar, não adulterar, o que há por detrás disso? Qual o ensinamento maior por detrás disso? Honrar a Deus, você não pode pecar contra aquele que te deu a vida. A internet está dando uma travada aqui, gente. Tem um pouquinho de paciência, tá? Voltou aí? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Eu vou ser mais rápido, tá? É porque eu tinha que explicar o contexto desse texto aqui. Deu para pegar aí? Deu para entender o contexto desse texto? Deu para entender Neemias 8:8? Destravou aí? Destravou? Então agora, para a gente poder fechar e partir para a prática, qual a importância teológica desse texto? Você anotou ele aí? Qual a importância teológica? Eu vou dizer, Neemias 8:8, ele é considerado um dos maiores modelos de pregação expositiva. Um dos maiores modelos de pregação expositiva está aqui. Um dos maiores modelos de pregação expositiva. Qual é o padrão que tem em Neemias 8:8? Ler o texto, explicar o texto e fazer o povo entender o texto. Ou seja, ler, explicar e aplicar. Qual é o contexto, qual é a importância teológica aqui? Neemias 8:8 ensina ler o texto, explicar o texto e fazer o povo entender o texto, ou seja, aplicar o texto. Então, ler, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Aqui está o segredo. A prioridade não está no pregador. A prioridade está na compreensão correta do texto. Porque existe uma enorme diferença entre você impressionar as pessoas com o seu conhecimento e você levar as pessoas ao conhecimento. Porque tem pregador que quando ele termina de pregar, e eu estava até conversando com alguém sobre isso esses dias, não vou me lembrar quem. Tem pregador, quando ele termina de pregar, você fala assim, uau, como esse cara sabe muito, mas o que ele conseguiu transmitir para você desse ensinamento? O que ele conseguiu transmitir para você de toda essa inteligência que ele tem? Então o foco maior não está no pregador mostrar a sua eloquência. O foco maior está no pregador levar as pessoas a compreenderem a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Qual é o grande erro que tem acontecido nos últimos dias?
Neemias 8:8 fala sobre o quê? Ensina o quê? Neemias 8:8 ensina que o pregador não cria uma mensagem, mas ele abre o texto, a mensagem está no texto, ele explica o texto e ele conduz o povo ao entendimento do texto. Então pare de achar que você cria mensagem. Você não cria mensagem, você interpreta uma mensagem. Acabei de te entregar um ouro aqui, tá? Acabei de te entregar um ouro aqui. A mensagem já está aqui. O seu papel é extrair ela do texto. A mensagem já está aqui. Então qual é a nossa missão? É extrair a mensagem que já está no texto. A mensagem já está aqui. Foi o que eu acabei de fazer agora, de forma simples, rápida e objetiva. O que eu fiz? A mensagem está no texto, eu te mostrei o que o texto quer dizer. Você pegou isso aí? Então, qual é o problema? É que muitos pregadores erram aqui. No que eles erram? Eles erram exatamente nisso aqui. Eles se preocupam com a aplicação antes da interpretação. Anota, por favor. Primeiro erro que mata uma mensagem. 3 erros que matam a mensagem. Eu poderia te dar 15, vou te dar 3. 3 erros que matam a mensagem. Primeiro erro que mata a mensagem: eu me preocupar mais com a aplicação do que com a interpretação. Eu pregar a aplicação e não pregar a interpretação. Eu não prego a aplicação, eu prego interpretação. Eu interpreto o texto, depois aplico o texto. E tem muita gente aplicando o texto sem interpretação de texto. Isso pode acontecer? Pode. O cara faz uma excelente aplicação, mas ele não interpreta o texto. Isso é um erro teológico gravíssimo. Por quê? Porque você não está ensinando as pessoas o que o texto quer dizer, como Neemias, como Esdras fez em Neemias. Você não explica para o povo o que o texto quer dizer, você simplesmente aplica o texto sem explicar o texto. E aí é o que eu sempre falo para quem me cerca: nós somos a geração que mais aplica certo e que mais explica errado. Pegou aí? Nós aplicamos o texto. Aplicamos o texto, mas não explicamos o texto. A preocupação do pregador vira a seguinte: o que eu vou dizer ao povo? Não. A preocupação não é o que você vai dizer para o povo. A preocupação tem que ser o seguinte: o que Deus diz através desse texto? O que esse texto quer dizer? Não é o que o povo quer ouvir, é o que esse texto quer dizer. E aí, por causa disso, muita gente aplica sem explicar. Vamos dar um exemplo aqui? Quem é que nunca usou? Gente, outra coisa, deixa eu pontuar para vocês aqui. Eu não estou dizendo aqui com isso que eu sou super, mega, power, intérprete de texto, não. Porque os 3 erros que eu vou falar para vocês aqui, eu já cometi e cometo de vez em quando. De forma involuntária, mas eu cometo. E quando eu vejo, eu me corrijo. Então, os erros aqui, eu não estou isento deles, não. Eu também cometo esses erros. Eu não sou aqui super pregador, não, pelo amor de Deus, super intérprete, não. Eu estou falando de coisas que eu já cometi, que eu já fiz. Eu já errei demais interpretando o texto e aplicando o texto. Ok? Eu já errei demais. Então, por exemplo, quem é que nunca usou Jeremias 29:11? Lembra? Vamos lá. Jeremias capítulo 29, verso 11. Bem sei eu os pensamentos que tenho de vós. Lembra disso? Vamos lá? Aí a galera pega o texto e fala assim: irmão, Deus tem um pensamento para você. Tá certo? Tá. Deus tem um pensamento para cada um de nós? Tem. Jeremias 29:11, olha o que o texto diz. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quantas vezes nós aplicamos esse texto, irmãos? Deus tem pensamento para você, para que Ele te dê um fim excelente. Deus não tem pensamento de mal contra você. Gente, não está errado a aplicação. Você pode fazer essa aplicação, mas você tem que explicar primeiro. Esse texto, qual o problema? Vamos lá, Agostinho Bezetacil. Esse texto, ele é muito usado como se fosse uma promessa individual. Esse texto ele é muito aplicado como se fosse uma promessa individual, uma promessa para alguém. Olha, mas essa promessa aqui é para você, uma promessa individual. Quando não é. A reboque, ela pode estender-se a nós na sua aplicação. Lógico. Porque da mesma forma que Deus fez ao povo, Deus pode fazer a nós. Mas não é uma aplicação, não é um texto direto a você. Não é um texto direto a mim. Então esse texto ele é usado muito em palavra de oferta.
Esse texto é muito usado em palavra de oferta para falar de prosperidade, como se fosse uma promessa individual. É igual a Atos 16, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquilo foi uma palavra específica para o carcereiro. E as pessoas usam aquilo como se fosse uma promessa individual, quando não é. Não é uma promessa. Aquele texto não é uma promessa. Como esse aqui, é o quê? Deus está falando, Jeremias está escrevendo para o povo na Babilônia, para os exilados da Babilônia. Jeremias está escrevendo o povo que está na Babilônia. Então trata-se de uma promessa dada à nação de Israel dentro de um contexto específico. Qual foi o contexto? O povo no cativeiro. Olha o que diz Jeremias 29, verso 1. Jeremias 29, 1. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Ok? Olha o que diz o verso 8, Jeremias 29, 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Aí a gente pega Jeremias 29, 11, mas não usa Jeremias 29, 8 e 9. Vamos usar todo o contexto? Do mesmo jeito que você aplica. Então, se eu posso aplicar, olha, Deus tem um fim reservado para você, que não é de mal, eu também posso usar Jeremias 29, 8. Não dê ouvido a esses falsos profetas que só profetizam o que vocês querem ouvir. Está no mesmo contexto. E agora? Então repare que a aplicação é legítima, mas tem um contexto aqui dentro. Essa aplicação só vai ser segura quando ela é construída na interpretação correta. Então primeiro eu explico para o povo onde esse texto está inserido, depois eu aplico. Então o primeiro erro que pode matar uma mensagem é o quê? É o pregador preocupar-se mais com a aplicação do que com a interpretação. Quem está comigo? Me ajuda aí. Então, a aplicação nunca vem antes da interpretação. Porque se eu aplicar sem interpretar, eu vou ensinar o povo errado. Existe um grande teólogo chamado Grant Osborne. Ele escreveu o livro A Espiral Hermenêutica. Grant Osborne, ele escreve o seguinte: a interpretação, ela deve preceder a aplicação. A aplicação sem interpretação produz distorção. Vou repetir. A aplicação sem interpretação produz distorção. Então, primeiro eu interpreto o texto. A interpretação vem antes da aplicação. O grande D.A. Carson, ele diz o seguinte: um texto não pode significar hoje aquilo que ele nunca significou quando foi escrito. Não, para de graça, era você estar anotando isso aí. Eu vou até beber água. Um texto não pode significar hoje aquilo que ele nunca significou quando foi escrito. Então o significado original dele lá atrás não quer dizer isso. Quem está comigo aí? Posso dar mais um ouro para vocês aqui? Vou citar John Stott de novo. John Stott diz o seguinte: o pregador deve primeiro atravessar a ponte para o mundo bíblico, antes de trazer o texto para o mundo contemporâneo. Pelo amor de Deus, irmão, anota isso aí. O pregador, ele deve primeiro atravessar a ponte para o mundo bíblico. Então, primeiro o pregador vai lá no mundo bíblico. Depois ele traz a aplicação para o mundo contemporâneo. Então, primeiro você vai lá, através de dicionário, através de comentário, através de mergulho, através de leitura. Então, primeiro você vai no mundo bíblico, entende como aquele texto chegou lá para aquelas pessoas. Depois você traz para os dias de hoje. Não tem como você trazer para os dias de hoje sem você ter ido lá. Estou falando de maneira no estudo. Como é que você vai para o mundo bíblico? Estudando. Qual é a ponte que vai ligar o mundo bíblico? O estudo, a interpretação correta. Então, sempre antes de pregar, pergunte para você mesmo isso aqui, ó. Eu estou procurando o significado desse texto ou estou procurando só uma aplicação nesse texto? Anota isso aí que eu já salvou. Faça essa pergunta antes, ó. Eu estou procurando o significado do texto ou eu estou procurando uma aplicação no texto? Vou repetir a frase de John Stott.
O pregador deve primeiro atravessar a ponte para o mundo bíblico, antes de trazer o texto para o mundo. Coloca aqui, ó, um amém. Coloca aqui, ó, eu vou atravessar essa ponte. Você que vai dedicar-se à interpretação bíblica, coloca aqui, ó, eu vou atravessar essa ponte. Escreve aí. Eu vou atravessar essa ponte. Escreve aqui, eu vou atravessar essa ponte. Qual a ponte? A ponte da interpretação. Vamos lá. Anota aí, eu vou atravessar essa ponte, que é a ponte da interpretação, ok? Você vai atravessar essa ponte. Isso, pastora Roberta, Deus abençoe. Isso, só quem vai atravessar essa ponte. Isso, precisamos atravessar essa ponte. Perfeito, gente, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Então, primeiro erro que mata uma mensagem, mata um sermão, é você pregar a aplicação antes da interpretação. Você nunca constrói uma mensagem em cima da aplicação. Você constrói a mensagem em cima da interpretação, ok? Segundo erro, e esse aqui, gente, agora vai doer, tá? Agora vai doer. Esse aqui eu fiz com todo carinho. Isso aqui eu preparei com todo carinho, tá? Segundo erro que mata uma mensagem: alegorizar o que é literal. Como é que é? Alegorizar, fazer alegoria em cima daquilo que é literal. O texto é literal e o cara quer alegorizar, quer mistificar, quer criar o que não tem, quer trazer alegoria em cima do que é literal. Essa vai doer. Então, primeiro erro é você pregar a aplicação sem interpretação. Segundo erro, alegorizar o que é literal. Eu converso muito sobre isso com a minha esposa, com a Vanessa. As pessoas tiram do texto coisa que não existe no texto. Deixa eu dar uma base para vocês, para não ficar só no que eu estou dizendo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Eu dei uma palavra para os pastores lá na igreja, lá em São José dos Campos, no mês passado, na reunião de obreiros. Eu dei uma palavra e eu usei exatamente esse texto aqui, 2 Timóteo 2,15. Ok? Lembra o que Paulo escreve a Timóteo? 2 Timóteo 2,15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Primeiro, Paulo dá uma conduta moral, não tendo que se envergonhar. Segundo, que maneje bem a palavra. Então aqui está a dupla, conduta moral e conduta teológica. As duas caminham juntos. O que é que eu preciso ter? Conduta moral e conduta teológica. Tem gente que acha que só a conduta moral vai conduzi-lo, ou só a conduta teológica vai sustentá-lo. Não, são as duas coisas, conduta moral e conduta teológica. As duas coisas caminham junto. Um dos erros mais comuns na pregação moderna é o quê? É transformar detalhe narrativo do texto em símbolo que o texto nunca sugeriu. O texto nunca sugeriu o que a pessoa está falando. A pregação, a alegorização do texto, essa alegorização arbitrária, sem critério nenhum, ela produz até um sermão criativo. Ela até produz um sermão criativo, mas não produz um sermão bíblico. O pregador começa a enxergar significado oculto no texto que nem está ali. Cada detalhe do texto o cara quer trazer uma interpretação alegórica, imaginária. O cara quer criar uma coisa que não existe. Ok? Repare, olha o que Paulo diz a Timóteo. Procura apresentar-te aprovado. Apresentar-te a Deus aprovado. Então, quando eu faço uma boa interpretação, que eu manejo bem a palavra, não é para mim, é para Deus. Não é para me apresentar aos homens, apresentar-te a Deus. Então, quando eu faço uma boa interpretação bíblica, é para me apresentar a Deus, não a mim. Apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e maneje bem a palavra.
Qual o obreiro aprovado? O que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Então essa alegorização arbitrária, sem critério nenhum, ela até produz um sermão criativo, mas ela não produz um sermão bíblico. Então o pregador começa, sem perceber, a trocar a interpretação pela imaginação. Guarda isso aí. Nunca troque a interpretação pela imaginação. Vou dar um exemplo que eu vi, tá, gente? Eu vi isso aqui acontecer. Eu vi. Pregador de Gideões, tá? Pregador de nível nacional e internacional. Pregador de nível nacional e internacional, 1 milhão de seguidores na rede social, agenda do cara é cara, você não leva ele por menos de 10 mil na sua igreja. E ele falou o seguinte: sabe por que a dracma se perdeu e foi difícil encontrá-la? Porque as 9 dracmas que ficaram, elas não queriam que a 10ª dracma fosse encontrada, porque o brilho dela incomodava as demais. Eu ouvi isso. O cara falou que as 9 dracmas que ficaram na diadema da mulher, não queria que a dracma perdida fosse encontrada, porque o brilho dela incomodava. Gente, onde isso está no texto? Onde isso está no texto? Não existe no texto de Lucas 15 nenhuma indicação textual, contextual, gramatical, teológica, hermenêutica, exegética. Não existe nenhuma indicação de que esse tipo de aplicação possa ser feita. Foi uma ideia dele claramente acrescentada ao texto. O cara quis acrescentar. Eu vou falar um negócio aqui que vai virar. Por quê? Porque essa mensagem é vingativa, né? As pessoas querem seu lugar. Esse evangelho que quando você ouve, você sai do culto com vontade de matar todo mundo, porque todo mundo quer o seu lugar, todo mundo quer a sua cadeira, todo mundo quer. E eu não tenho nada. Eu quero o quê? Pode pegar o que você quiser, eu não tenho nada mesmo, irmão. Então o cara diz, meu Deus. O cara diz isso. Você quer ver outro exemplo? O cara acrescenta, o cara fica alegorizando, o cara está fazendo uma alegoria no que o texto não diz. O texto é literal. Qual é o foco de Lucas 15, da dracma perdida? Eu fiz uma série de lives aqui sobre as parábolas de Jesus. Sabe qual é o foco? Jesus diz assim, ó, Jesus está comendo na casa do publicano, na casa de Mateus. E aí os fariseus e escribas falam assim: por que ele se assenta com pecadores e come com eles? Aí Jesus diz, vou contar para vocês uma história. Qual pastor que tendo 100 ovelhas perdendo uma, não vai atrás da perdida? Qual mulher que tendo 10 dracmas perdendo uma, não varre a casa até encontrar, e depois chama as vizinhas e se alegra? O foco da dracma perdida está aqui, ó. Jesus diz assim, ó, procura até encontrar. O foco do texto é o esforço que a mulher faz para achar a dracma. Qual o sentido? Jesus está dizendo o seguinte: eu me esforço para poder buscar o perdido. Então, eu me assento em lugares que aparentemente são impróprios, mas o objetivo é salvar o perdido. É a mulher varrendo a casa para encontrar a dracma que perdeu. O foco do texto está no até. Varre a casa até encontrar. E o cara conseguiu colocar inveja dentro de um texto desse. Me ajuda, gente. Por favor. E vai levar esse cara na sua igreja para você ver o preço que ele vai cobrar. É loucura. Outro exemplo que eu vi, o cara falou o seguinte, ó, a Arca de Noé. A Arca de Noé tinha 3 andares. Representa o corpo, a alma e o espírito. Meu Deus. Meu Deus. Os 3 andares da Arca de Noé representa corpo, alma e espírito. As madeiras que Noé usou representam o ministério. Meu Deus, o texto não sugere nenhuma dessas ideias. O texto não sugere nenhuma dessas ideias. A porta da arca é uma dispensação, a janela é outra. Não. O que você pode aplicar ali é que aconteceram os 3 voos da pomba, assim como o Espírito Santo, que a pomba é símbolo temático do Espírito Santo, voou 3 vezes. Pairava sobre as águas, voou sobre Jesus, e agora o Espírito Santo veio até nós e não voltou para o céu. Ele vai junto com a igreja. Aí o cara, cada detalhe do texto, o cara começa a arrumar uma loucura. Então a narrativa trata de quê? Do juízo de Deus sobre o pecado. E a preservação de Deus
para quem permanece fiel. O que eu posso aplicar ali? O pecado vai conduzir o homem à destruição, mas a graça conduz à salvação. Acabou. Exatamente, o pastor Roberto está dizendo aqui, o pior é que tem gente que aplaude de pé. Exatamente, tem gente que aplaude de pé. Então assim, eu dou aula de hermenêutica, gente, pelo amor de Deus. Existe simbologia, existe tipologia, há uma enorme diferença entre simbologia, tipologia, figura de linguagem, mas alegorizar tudo é um absurdo. Tem gente que alegoriza tudo. Por exemplo, João 21, quando Pedro jogou a rede, puxou, veio 153 grandes peixes. Eu vou dizer o que eu ouvi de uma grande pregadora. Uma grande pregadora disse o seguinte: sabe por que foram 153 peixes? Olha isso, 150, gente, grande pregadora. Estou falando de pregadora nível hard, tá? De reconhecimento. Sabe por que foram 153 grandes peixes? Porque 1 mais 5, 6, mais 3, 9, são os 9 dons espirituais. Do mesmo jeito que tem 9 dons espirituais, se você somar 1, 5 e 3, vai dar 9. Representa os dons espirituais. Gente, me ajuda. O que seria mais coerente? O que seria mais coerente? Peixe fala de quê? De alma, porque Jesus disse o que para Pedro? Você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens. Então Jesus faz um paralelo entre pescar peixe e pescar homem. Em Mateus capítulo 13, Jesus fala sobre a parábola, né, que o evangelho é lançar a rede e pegar todo tipo de peixe. E depois, na praia, no dia do juízo, ele vai fazer separação entre peixe puro e peixe imundo. Então, peixe nos evangelhos está sempre ligado à alma. Então, 153 grandes peixes, eu já vi algo coerente. Alguém dizer que na época haviam 153 nações catalogadas. Podia apontar para o quê? Que o evangelho alcançaria todas as nações. É mais coerente do que dizer que 1 mais 5 é 6 e mais 3 é 9, são os 9 dons espirituais. Então repare que não há problema em você pensar em cima do texto, porque a Bíblia tem seus códigos, a Bíblia tem os seus códigos, mas gente, cuidado para não alegorizar. O texto não diz isso. O texto não fala de dom espiritual. E outra coisa, o foco não está no número de peixes, o foco está na restauração de Pedro. O texto, João 21, o foco é a restauração de Pedro. Você quer ver o que eu já ouvi? Olha como o povo é louco. Vou dar mais um exemplo aqui, a travessia do Jordão, né? A travessia do Jordão, Josué capítulo 5. Eu já vi gente dizer, que o Jordão representa problema financeiro, que as pedras que Deus mandou pegar representa níveis de fé e que Canaã representa a prosperidade material. O cara conseguiu dar uma palavra de oferta em cima da travessia do Jordão. Me explica como? Me explica como? O texto de Josué está falando da conquista. Jericó caiu, o povo conquistou. Você pode fazer tanta aplicação. Ele é o Deus que faz você vencer o impossível. Ele é o Deus que salva os perdidos, porque Raabe foi salva no muro. Tanta aplicação boa para fazer, sem alegorizar. O cara vem me dizer que o Jordão, as águas transbordando, são os problemas financeiros. As pedras representam os níveis de fé. Você tem que ter níveis de fé para construir no meio da calamidade financeira. E Canaã é a prosperidade espiritual. O texto está falando o quê? Que Deus cumpre promessa. O texto está falando o quê? Que quando Deus promete, você conquista a terra. Aí a terra você pode aplicar, irmão. Cada um aqui tem um objetivo, tem um alvo. Então, você quer ver outra? Essa tem poucos dias. Uma irmã me procurou e falou isso comigo, que João capítulo 4, a mulher samaritana, quando Jesus disse assim, ó, você já teve 5 maridos,
E o que você tem agora também não é seu. A minha irmã falou assim, pastor, os 5 maridos ali são 5 deuses. Isso foi aqui pertinho. Ai, Jesus. E uma irmã maravilhosa, gente boníssima. Mas porque ouviu alguém pregar? Não, pastor, porque eu ouvi uma pregadora falar que quando Jesus disse para a mulher samaritana que ela teve 5 maridos e o que ela tinha agora também não era dela, estava falando de 5 deuses que ela tinha adorado. Se fosse o texto, estava dizendo, não é literal. A mulher tinha uma vida sentimental complicada. Sabe o que eu já vi gente falar ali? Que os 5 maridos daquela mulher representam 5 gerações de maldição que ela teve. Gente, nada disso aparece no texto. O texto não está dizendo nada disso. O texto não está dizendo nada disso. O texto está falando de quê? Que aquela mulher precisava converter-se ao Deus de Israel. Ah, eu vou adorar aqui, vocês adoram lá. Ele falou, não. Adoração não tem a ver com geografia. Meu pai procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, vai além disso. Gente, F.F. Bruce, o grande F.F. Bruce, ele disse o seguinte: o sentido normal das palavras deve ser preservado, a menos que o próprio texto indique outra direção. Palavra de F.F. Bruce, anota aí. O sentido normal da palavra dentro do texto deve ser preservado, a menos que o próprio texto indique outra direção. Vou te dar um exemplo de quando o texto indica outra direção. Vamos lá? João capítulo 7. Vamos de Bíblia, tá? João capítulo 7, verso 37 e 39, ó. João capítulo 7, verso 37 a verso 39. Vamos lá. Quem está comigo aí? Olha o que João escreve. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Que eu vejo com minha esposa que uma pessoa muitas vezes vai à igreja querendo ouvir uma palavra de Deus, depois de um dia de muito trabalho, busca aprender, busca estar em comunhão, chega na igreja e ouve esse tipo de coisa. Muito triste mesmo. Olha isso aqui, ó. João capítulo 7, verso 37, 38 e 39. Olha o que é, como você tem que ser fiel ao texto, ó. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Opa, ele se coloca na condição de água, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele está usando uma alegoria. Mas aí o próprio João explica, verso 39. E isso disse ele do Espírito, com letra maiúscula, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Opa, então o próprio texto dá uma alegoria e já explica a alegoria. João diz, ele estava falando dessa água, que quem bebe flui um rio, é o Espírito Santo. Aí vem o outro lá de São Paulo e fala que quando Jesus fala de água que jorra, estava falando do sêmen. Meu Deus, me ajuda, gente. Me ajuda. Então, por exemplo, ó, João, quando fala de água, está falando do Espírito. João 7, João 4 é a mesma coisa. Mulher, me dá da sua água que eu faço de você uma fonte. Você tem que ser cheio do Espírito. É isso. Então, o sentido literal da palavra, o sentido normal, ele tem que ser preservado. A menos que o texto indique em outra direção. Ok? Outra coisa, Gordon Fee, grande Gordon Fee, que escreveu o livro Entendes Tu que Lê, ele tem a seguinte frase: a Bíblia não pode significar o que nunca pretendeu significar. A Bíblia não pode significar o que nunca pretendeu significar. Marcos 4, a parábola do semeador, Jesus diz: o semeador saiu a semear, lançou parte da semente na terra, a ave do céu veio e levou embora. Lançou a segunda parte e caiu nas pedras, não conseguiu criar raiz. A outra parte lançou entre os espinhos sufocaram. A quarta parte caiu na terra boa e produziu. Aí os discípulos disseram assim: nós não entendemos o que o Senhor pregou. Aí Jesus explica: a ave do céu é o diabo que leva embora a palavra, a terra cheia de pedra é o coração duro, a terra cheia de espinhos é a pessoa que, quando ouve a palavra, depois os problemas da vida começam a vir, ele esquece o que ele ouviu e a palavra não consegue produzir efeito. Eu já vi um grande pregador também aplicar os espinhos como qualquer outra coisa. Eu não vou nem entrar aqui em detalhe para não entregar o cara, mas enfim.
Gente, Martin Lloyd Jones disse o seguinte: o pregador não foi chamado para demonstrar imaginação, mas para expor a verdade. Para expor a verdade. Ok? Então, toda alegoria não autorizada pelo texto vira ideia do pregador. Anota isso aí. Toda alegoria não autorizada pelo texto é ideia do pregador. Não é uma revelação na Escritura. Não chame de revelação o que é só imaginação. O Espírito Santo ilumina a sua mente. O objetivo da interpretação, o primeiro objetivo não é descobrir significado secreto, é descobrir o significado original. Qual o significado original? O significado original é aquele que o texto quer dizer, acabou. A missionária está perguntando aqui, e o espinho na carne de Paulo? Se Paulo não falou o que é, como é que a gente vai saber? Então assim, qual o foco? Paulo não está focando no que era, Paulo está focando no propósito. Paulo fala assim, ó, foi-me dado um espinho na carne para que não me ensoberbecesse. Então o foco de Paulo não é o espinho, era o que o espinho provocava. Era o quê? O espinho tinha um propósito, não deixar Paulo soberbo. Ponto. Qual o foco? O espinho foi me dado para eu não ficar soberbo por causa da revelação que eu tive. Eu vi coisas que outros homens não viram. E para eu não ficar soberbo, Deus permitiu um espinho na carne. Deus me deu um espinho na carne. Então o foco não é o espinho, o foco é o propósito do espinho, que era Paulo não ficar soberbo. Então vamos lá, vamos para o último erro, tá? Eu já estou terminando a live, já está com 1 hora de live já. Primeiro erro que você não pode cometer para não matar um texto, para não matar um sermão: pregar a aplicação antes da interpretação. Nunca pregue a aplicação antes da interpretação. Segundo erro, não alegorize o que é literal. Não alegorize o que é literal. É literal, então não alegorize. Terceiro erro, quem quer ouvir o terceiro erro? Fala assim, escreve aí. Eu quero. Você quer ouvir o terceiro erro? Eu quero. Esse aqui, gente, esse aqui é um ouro que eu vou entregar para vocês aqui. É um ouro, tá? É um ouro. Antes de eu falar do terceiro erro, me diz aqui, tá valendo a pena você estar nessa live? Tá valendo a pena você estar aqui? Deixa eu dar uma informação para vocês aqui, porque muita gente perguntando como é que faz para estudar. Gente, eu tenho vários níveis de mentoria. Tem mentoria com 15 aulas, tem mentoria com 10 aulas, tem mentoria com 7 aulas, tem mentoria com 3 aulas. E tem uma mentoria que eu dou, que ela dura 1h30. Muita gente aqui já fez 1h30 de mentoria, que é a mentoria Verbum. A mentoria Verbum. Ok? Verbo é o mesmo que palavra. Essa mentoria, ela dura 1h30 e eu trabalho 4 pilares nessa mentoria. Quais são os 4 pilares que eu trabalho nessa mentoria? A crise do púlpito sem texto. Depois eu digo o que é interpretar um texto. Depois eu falo sobre do texto a estrutura do sermão, é o que eu vou falar aqui agora. E falo do pregador como porta-voz. O pregador como porta-voz de Deus. Então eu trabalho 4 pilares na mentoria Verbo. Primeiro pilar, a crise do púlpito sem texto. Segundo pilar, o que é interpretar a escritura. Terceiro pilar, da estrutura, do texto à estrutura do sermão, como você sair do texto e estruturar um sermão. E quarto pilar, o pregador como porta-voz. O objetivo não é ensinar fórmulas, não é. É ajudar pregadores a lidarem com o texto bíblico com fidelidade, com profundidade, com responsabilidade, ok? É um chamado para o pregador que não quer inventar mensagem. Eu não quero inventar mensagem, eu quero aprender a interpretar texto. É a mentoria Verbum. E no dia 29 de junho, eu vou ministrar a mentoria Verbum. Dia 29 de junho, eu vou ministrar a mentoria Verbum. Dia 29, eu vou abrir uma outra turma. São 30 vagas só. São 30 vagas. Dia 29 de junho, às 10h15 da noite. Vai até meia-noite. É 1h45, 1h35 de aula, 1h30. 1h30 de mentoria, via Zoom, eu e os alunos. 30 vagas só, ok? Valor da mentoria, R$ 57,00. Não paga, irmão. De 197 por R$ 57,00 via Pix. Se for no cartão, sai 77. Só tem 30 vagas, ok? Se você quiser, é só chamar no 21 99 320 1700. Vai ficar aqui na tela.
21 99 320 1700, ok? Eu trabalho esses 4 pilares, é a mentoria Verbum. Se você quiser fazer parte dessa turma, são só 30 vagas. Igual a gente está fazendo aqui, só que via Zoom, que aí você pode perguntar, eu vou responder. Quem já fez essa mentoria, já foram mais de 300 alunos que passaram por essa mentoria, mais de 300. É uma mentoria rápida, objetiva, 1h30, e eu trabalho 4 pilares, 4 pilares. Vale muito a pena, ok? E o valor é um valor simbólico, R$57, irmão. R$57 não paga, R$57 não paga o conteúdo que você vai receber. Alguém aqui já participou dessa mentoria? Me dá um alô aqui, quem já participou dessa mentoria, tá? Eu vou falar do terceiro erro agora e a gente vai encerrar, mas eu precisava só anunciar isso aqui. Dia 29 de junho, a quarta turma, essa é a quarta turma que eu abro da mentoria Verbum, ok? É a quarta turma da mentoria Verbum. Eu trabalho 4 pilares: a crise do púlpito sem texto, o que é interpretar, do texto, a estrutura do sermão e o pregador como porta-voz. Tá aqui o telefone, 21 99 320 1700. 21 99 320 1700. São só 30 vagas, ok? São só 30 vagas. Daqui a pouco eu anuncio de novo, mas vamos lá. Terceiro erro que o pregador não pode cometer. Terceiro erro que mata um sermão. Construir um sermão sem extrair a estrutura do texto. Isso aqui eu falei poucas vezes. Isso aqui eu falei poucas vezes. É a segmentação de texto. É a segmentação de texto. O que é segmentar um texto? Eu vou te explicar. Tá? O que é segmentar um texto? Eu vou te explicar na prática. Vou te entregar um ouro aqui, irmão. Isso aqui já é uma mentoria. Eu já estou te dando uma mentoria aqui, gratuita. Ok? Já estou te dando uma mentoria gratuita aqui. Construir o sermão sem extrair a estrutura do sermão. Como é que é isso? Lembra de Lucas 24, 27? Jesus no caminho de Emaús, com os 2 discípulos que estão descendo para Emaús? O texto diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, de Gênesis a Malaquias, explicou-lhes o que dele constava em toda a Escritura. O que Jesus fez? Segmentou o texto. Então, muitos pregadores possuem uma boa oratória, boas ilustrações, boas aplicações, mas o sermão dele não nasce da estrutura do texto. Eu vou te explicar isso melhor. A estrutura nasce da criatividade do pregador, não do próprio texto. Então o texto tem uma estrutura. E eu preciso respeitar essa estrutura do texto. Quem quer que eu fale um pouco mais sobre isso? Você quer que eu fale um pouco mais sobre segmentação de texto? Sobre estrutura de texto? Eu vou te dar alguns exemplos práticos aqui. E já estou encerrando. Me diz aí se você quer. Diz um amém aqui que eu vou fazer. Vou te dar um exemplo prático, rápido, objetivo. Ok? Como é que funciona você usar a estrutura do próprio texto? Isso é a coisa mais fácil do mundo. Ó, Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Repare que o texto tem uma progressão natural. Anota isso aí, progressão de texto. Como é que funciona isso? Repare, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia-me, protege-me, prepara uma mesa, habitarei para sempre. Então repare que os próprios tópicos já estão aqui. O que o cara faz às vezes? Ele cria os próprios tópicos que fogem da estrutura do texto. Então ele acaba desestruturando o texto. A mensagem fica sem começo, sem meio e sem fim. Pegou? O cara começa
e fica sem começo, sem meio, sem fim. Vou dar um exemplo. Eu prego uma mensagem sobre João 2, a transformação da água em vinho, e eu venho seguindo o texto expositivamente. Mas quando chega no verso 11, eu mudo a estrutura. Porque o verso 11, João 2, assim: e assim principiou Jesus os seus sinais, e manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Aí eu falo o seguinte, irmãos, me deem licença, que eu vou inverter a estrutura do texto, eu vou começar de trás para frente, mas o texto tem uma ordem, ó, João 2,11, e assim principiou Jesus os seus sinais, manifestou a sua glória, os seus discípulos creram. Então qual é a lógica do texto? Principiou os sinais, manifestou glória e discípulo creu. Aí eu começo ao contrário, os discípulos creram, manifestou a glória e iniciou os sinais, mas eu aviso o que eu vou fazer. Eu peço licença para poder fazer. Então eu inverto a ordem, mas eu sigo os próprios tópicos que o texto dá. Então eu pego o Salmo 23 e eu vou usar a própria estrutura do texto. Eu vou criar a própria estrutura do texto. E as aplicações vêm a partir daí. Então quando eu não sigo a estrutura do próprio texto, eu posso bagunçar o texto. Quem pegou? Me dá um sinal aí. Quem pegou? Me dá um sinal aí. Isso é muito sério. É uma regra simples, mas que vai te ajudar demais. Vai te ajudar muito. E se você errar nisso, você pode comprometer todo o sermão. Você pode matar um sermão por não seguir essa regra. Você pode matar um sermão por não seguir essa regra. Ok? Se você, por exemplo, se você pegar Gênesis 1, tem uma lógica. Eu vou te dar um ouro aqui agora, irmão. Acho que eu nem vou falar isso não. Não vou nem falar de Gênesis 1 não, porque senão eu vou te entregar muito ouro. E se você quiser, você vem para a mentoria comigo. Eu não vou nem segmentar o texto de Gênesis 1 não, senão eu vou te entregar algo muito forte aqui. Então vamos lá, o texto tem uma estrutura. É só você seguir a estrutura do texto. Ok? Então vamos lá. O próprio texto apresenta o desenvolvimento. Repare que o texto vai se desenvolvendo. O texto vai se desenvolvendo. A estrutura já está lá. A estrutura já está lá no texto. Não vou falar não. Gênesis 1 não vou falar não. É muito forte. A estrutura já está lá. É só você seguir a estrutura. Então o trabalho do pregador não é inventar uma estrutura melhor. É descobrir a estrutura que já está ali, inspirada por Deus. Já tem uma estrutura ali, eu só preciso seguir essa estrutura. Tem um teólogo chamado Paul Hoff. Paul Hoff diz o seguinte: o intérprete deve descobrir a linha de pensamento do autor antes de formular suas conclusões. Então o autor tem uma linha de pensamento. Você tem que seguir essa linha de pensamento. Vou te entregar mais um ouro aqui, ó. Michael Gorman diz o seguinte: interpretar é seguir o movimento do texto. Anota isso aí. Interpretar é seguir o movimento do texto. O texto vai se movimentando. E é só você seguir o movimento que o próprio texto dá. É só você seguir o movimento que o próprio texto dá. Randall Robinson, ele diz o seguinte: um sermão bíblico, ele deriva da estrutura e sua mensagem da passagem bíblica. Tanto a estrutura quanto a mensagem vem da passagem bíblica. Então você tem que extrair a sua mensagem a partir da estrutura que o próprio texto dá. Ok? Grande J. Carson, ele diz o seguinte: um sermão bíblico, ele diz o seguinte: a forma do texto frequentemente ajuda a revelar seu significado. Não, só aqui já valeu tudo. Só aqui já valeu tudo. J. Carson, tá? D.A. Carson, J. Carson diz o seguinte: a forma do texto frequentemente ajuda a revelar o seu significado. Por quê? Porque o escritor, ele vai construindo um pensamento. Ele vai construindo um pensamento. Você quer ver? Por que João separa 7 sinais no seu evangelho? Ele separa 7 sinais. E lá no final do evangelho, ele diz por que ele separou esses 7 sinais.
Ele diz o seguinte, ó, João capítulo 20, verso 30 e 31, ele diz o seguinte, João 20, 30 e 31, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Acabou. Todo o evangelho de João está explicado em 2 versículos. Toda a estrutura, transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura, a multiplicação, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação de peixe e pão, Jesus anda sobre as águas, cura o cego, ressuscita Lázaro. Os 7 sinais têm um objetivo. Qual o objetivo? João 20, verso 30 e 31. João diz, tem uma estrutura, o meu evangelho tem uma estrutura. Qual foi a estrutura? Essa aqui, ó, João 20, verso 30 e 31. João diz assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pronto. Então, reparou que João deixou muito claro que tinha uma estrutura? Seu evangelho tem uma estrutura. Então, você não pode fugir da estrutura do texto. Terceiro erro, construir um sermão sem extrair a estrutura do texto. Pegou aí? 3 erros que matam o sermão. Primeiro erro que mata um sermão é você trabalhar a mensagem, é você pregar a aplicação antes da interpretação. Segundo erro, alegorizar o que é literal. E terceiro erro, ignorar a estrutura do texto. Ok? Você tem que construir o seu sermão em cima da estrutura do texto. Você não pode fugir da estrutura que o texto tem. Muitos pregadores, pega isso aqui, passam horas criando tópicos. E o tópico já está aqui. O próprio texto já dá o tópico. Poucos passam tempo suficiente descobrindo os tópicos que já estão no texto. Então, ao invés de você ficar querendo criar tópico, já usa os tópicos que estão no texto. Eu faço muito isso com a minha esposa, eu e ela, nós fazemos muito isso. Eu falo assim, amor, os tópicos já estão aqui, ó. É só trabalhar essas ideias aqui. Os tópicos já estão aqui. Então, quando você trabalha a estrutura do texto, os tópicos já estão ali. O sermão mais poderoso não é aquele que impõe uma estrutura ao texto, é aquele que permite que o texto forneça a própria estrutura. Então, o próprio texto vai dar uma estrutura e você segue ela, ok? Então, conclusão, os 3 erros que matam o sermão são aplicar antes de interpretar, alegorizar o que é literal e ignorar a estrutura do texto. Agora, perceba, os 3 erros possuem a mesma raiz. Qual é? O afastamento da intenção original do texto bíblico. Os 3 erros têm a mesma raiz, o afastamento da intenção original do texto bíblico. Foi por causa disso, por causa dessas coisas, que eu criei a mentoria Verbum. Por causa dessas coisas que eu criei a mentoria Verbum. Para quê? Exatamente para poder ajudar quem quer trabalhar esses pilares. Então a mentoria Verbum são 4 pilares. Mais de 300 alunos já passaram por essa mentoria. Acho que quase 300 alunos já passaram por essa mentoria. Ok? A crise do púlpito sem texto, o que é interpretar, do texto à estrutura do sermão e o pregador como porta-voz. Essas 4 estruturas estão na mentoria Verbum. A minha intenção é o quê? É ajudar pregadores a lidarem com o texto bíblico, com fidelidade, com profundidade, com responsabilidade. Ok? Então é um chamado para quem não quer inventar nada no texto, para quem não quer inventar mensagem, mas para quem quer extrair mensagem do texto, ok? Então, o chamado do pregador é transmitir fielmente a mensagem que Deus já revelou. E aí eu entrego ferramentas lá que vão te ajudar, tá bom? Então, se você quiser, vou colocar mais uma vez aqui, ó, a mentoria Verbum, dia 29 de junho, às 10h25 da noite, via aplicativo Zoom. Tá? Faltando 30 minutos, eu te mando o link no seu WhatsApp, você vai clicar no link, vai entrar na mentoria, ok? E vai participar. Valor da mentoria, R$ 57,00. Irmão, não paga. Além disso, você ainda recebe um PDF com... Além disso, você recebe um PDF com todo o conteúdo
da mentoria, ok? Você recebe um PDF com todo o conteúdo da mentoria. Vai ser via Zoom, então eu vou responder perguntas, vou interagir de 22h25, de 10h25 até meia-noite mais ou menos. A última mentoria foi até quase 1h da manhã, porque quando eu começo, eu empolgo, ok? Então você que quer, pastora Dulce, ó, pega os obreiros aí, ó, coloca, ok? Para a gente poder estar junto. Se você tem um grupo de obreiros aí, você quer ajudá-los a se desenvolver, fala comigo que a gente vai fazer o possível para poder ajudar, tá bom? Então a mentoria Verbum, dia 29 de junho. Eu vou colocar aqui no meu story, vou colocar o link, você vai clicar no link, vai ser direcionado para o WhatsApp, e no WhatsApp você recebe todas as instruções de pagamento, tá bom? Então R$57 a inscrição. Se você pagar no cartão, fica um pouquinho mais caro, mas você pode pagar no cartão também, né? Um pouquinho a mais, né? Não mais caro porque vai mudar pouco, mas se você quiser, vem participar comigo. R$57, irmão, se você pedir um lanche no McDonald's, vai ficar mais caro do que isso. Se você comprar um lanche no McDonald's, vai ficar mais caro do que isso. Se você fizer um passeio simples, comer uma pipoca no cinema, vai ficar muito mais caro do que isso. E aqui você vai receber um conteúdo que vai abençoar demais a sua vida, tá bom? Gente, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Obrigado por ter ficado até agora, 1h30 de live aqui, tá bom? Então, mentoria Verbum, vou colocar o cartaz aqui agora, e você que já quer fazer sua inscrição, 21 DDD 99 320 1700. 21 DDD 99 320 1700. 99 320 1700 DDD 21. Clica aqui, faça a sua inscrição, vem para a mentoria Verbum, tá? Detalhe, essa semana eu vou fazer mais lives. Fica atento aqui na minha rede social, porque essa semana eu farei outras lives com temas semelhantes a esse, sobre interpretação bíblica, ok? Para poder te ajudar. Então, quem quiser, número fixado aqui, ó, 21 99 320 1700. 21 99 320 1700. Lembrando que quem está no grupo da Academia Querix vai receber essa live. A live não fica salva aqui no meu perfil, mas eu a salvo em MP4 e envio lá no grupo da Academia Querix, grupo 11. Quem está no grupo vai receber essa live, tá bom? Amanhã eu mando essa live lá em MP4 para quem não assistiu poder assistir, ter acesso a esse conteúdo e reassistir outras e outras vezes, quantas vezes quiser, tá bom? Não está no YouTube, não está em lugar nenhum, mas quem está no grupo recebe meu conteúdo exclusivo, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Que a boa e poderosa mão de Deus abençoe a sua vida de maneira abundante, de maneira rica. E vamos que vamos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Forte abraço, gente!